Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo hoje, dia 1º de fevereiro de 2020, no Shabat. Todos os sábados, principalmente pela manhã, no amanhecer, nós realizamos aqui uma transmissão ao vivo, em áudio, de estudos da Brit Hadashah, do Novo Testamento. E hoje nós estamos no livro de Hebreus, o livro de Hebreus, e vamos continuar com os shiurim, com os estudos de cada carta, de cada livro da Brit Hadashah. E levando em conta que de maneira nenhuma Paulo é contra a Torá, ou estava sendo contra a Torá. Ele não está se contradizendo-se a respeito das Escrituras, como alguns anti-Machia, anti-missionários estão divulgando por aí afora. Pessoas com mente cauterizadas, pessoas que não buscam arrependimento, pessoas que são inimigas da verdade, do óbvio, do bom senso, e acaba levando em cativo religioso as pessoas que são ignorantes. E os ignorantes, que são a maioria, para levantar a bandeira de superioridade, de estar sempre acima dos outros, eles se igualam a esse tipo de gente. Como eu sempre digo e enfatizo e repito novamente, quem exige dos outros mudança, quem exige, quem impõe mudança em pessoas, geralmente é uma mente cristianizada, religiosa, que não saiu do âmbito religioso ritual para entender as fraquezas do ser humano. Então, geralmente essas pessoas exigem, impõem algo muito superior ao que as pessoas não estão disponíveis para suportar, sendo que elas mesmas, as pessoas que impõem, nem sequer se movem com o dedo. Por quê? Porque uma mente cristianizada exige dos outros, impõe algo para os outros, coisas que ela nunca fez. E essa é a verdadeira religião que nós temos visto hoje. Pessoas briguentas, pessoas desafeiçoadas, pessoas ingratas, irreverentes, pessoas mais amigas dos prazeres do que amiga do Eterno. Então, é isso que nós vemos hoje. Pessoas que como eu sempre digo, a pessoa ingrata, ela age dessa forma. Ela foi ajudada por certa pessoa durante a vida inteira que ela conhece essa pessoa. A pessoa foi ajudada, a pessoa foi suportada por causa da sua ignorância. A pessoa foi, quando eu digo isso, quando uma pessoa sempre está ajudando uma outra, ela sempre suportou a ignorância dessa pessoa, ajudou em todos os sentidos, em todas as situações, entendendo a fraqueza, compreendendo a tristeza, fazendo aquilo que Yeshua disse, chorai com os que choram. Mas no momento em que ela se acha sábia,
se acha inteligente, essa pessoa acaba arrumando confusão, intriga, desavença com a pessoa que sempre lhe ajudou. Essa é a característica da ingratidão. A ingratidão, ela está em harmonia com aqueles que Paulo diz que é amigos da velha natureza. Aquelas pessoas que fazem tudo para agradar a velha natureza e desagradam, os frutos do Ruach HaKodesh, os frutos do Espírito Santo. Então, se você for contabilizar, ninguém pode, principalmente os ingratos, ninguém pode exigir nada de quem sempre o ajudou. Ou seja, eu costumo dizer, é igual Moisés. Vamos dar um exemplo claro. Moisés, em toda a sua vida, ajudou os ingratos e os gratos. Os ingratos, Moisés suportou, tolerou a fraqueza, tolerou certas posições, teve paciência, teve amor, mas no momento propício, os ingratos se rebelaram e fizeram o que fizeram. A ingratidão é uma das piores coisas que existe. É uma marca registrada de propriedade de Hassatã. É isso mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não agradece, ela não glorifica o Eterno por outra pessoa ter ajudado ela. Eu costumo dizer, esses dias eu estava falando com um pastor amigo meu, uma pessoa excepcional como pastor, como amigo e como irmão. E eu falando com ele, poxa, o Senhor é a única pessoa a quem eu sinto verdadeira saudade de lhe dar um abraço, É uma pessoa que sempre deu uma palavra, não importa se doesse, me repreendeu na frente de todo mundo. Quando eu falei com ele semana passada, ele disse: Gleidson, me perdoa se eu fui duro com você. Eu falei: não, pastor, o senhor foi excelente em me repreender na frente, para que eu viesse mudar. E olha, hoje eu mudei e eu só tenho a agradecer. O grato, a pessoa que serve ao Eterno, não leva essas coisas para o lado pessoal, porque ele sabe, primeiro, ele é humilde para reconhecer que ele precisa de mudança, ele precisa mudar. E o ingrato, desafeiçoado, ele não reconhece isso, ele entende como uma ofensa. A maioria das vezes, muitas pessoas. E a ingratidão, ela é isso. Tá? E o final, a gente sempre vai saber que todos saberão que são estúpidos, como disse Paulo. Infelizmente, esse é um caminho sem volta. Muito poucas pessoas voltam quando elas adentram a ingratidão. Quando elas vão, porque a ingratidão, quando a pessoa manifesta a ingratidão na vida dela, então ela já está mostrando que ela está pervertida. Ela está pervertida em questão às escrituras. Paulo foi bem enfático em dizer que nós temos que priorizar o amor, Shaul, E hoje, infelizmente, as pessoas brigam por qualquer coisa, agridem por qualquer coisa, criam inimizade por qualquer coisa. Então, nós estamos vivendo uma geração romantizada, uma geração corrupta e perversa, a qual sempre pede um sinal.
a qual sempre pede uma coisa para que eles creiam. E Yeshua já disse que o sinal será o sinal de Jonas. Ele levantará servos dele que irão falar da palavra dele, e as pessoas têm que se arrepender dos seus atos vergonhosos. Então, o que eu quero dizer é que, infelizmente, estamos vivenciando e vivendo uma situação assim. E o estudo da Brit Hadashah, ela nada mais é do que enfatizar um ensino para que nós não venhamos estar junto com os ímpios do futuro, com os ímpios que irão odiar sem motivo, que irão caluniar sem motivo, né? Que irão haver desavenças, ingratidão, irreverência, né? Desobediência aos pais. Então, Paulo ele sempre enfatizou para que nós venhamos priorizar isso, porque pela a iniquidade se multiplicar, e a iniquidade, pessoal, não é somente deixar de comer carne de porco. A iniquidade ela está no DNA. Não é somente eu guardar o Shabat, eu não guardar o Shabat. A iniquidade não é só isso. A iniquidade ela engloba e está no DNA do Yetzer Hara, da má inclinação, né? Então isso é muito sério, muito sério. Mas continuando o estudo da Brit Hadashah, nós vamos ler o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Hebreus. E conforme o costume que nós temos, nós vamos explicando na leitura, tá bom? Então eu estou usando a tradução David Stan, a Bíblia Judaica Completa, é uma ótima Bíblia, aconselho você comprar e ler, tá bom? Vamos lá. Portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo. Então ele está falando, no estudo passado, eu falei sobre a rebelião amarga de Cora. Eles se rebelaram. E ele diz, né, que se nós não viéssemos a tomar cuidado, também não entraríamos no descanso. Aí ele fala assim, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo. Porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem, pois os que ouviram não fizeram acompanhar de confiança. Vejam só, uma coisa bastante forte que nós estamos aqui observando e vendo. A rebelião amarga que se deu lá em Moisés com Cora, eles não ouviram e não fizeram acompanhar de confiança. A mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem. Eles ouviram a mensagem da confiança, a mensagem de harmonizar a techuvá em nossas vidas, e para eles foi tanto fez, para eles não influenciaram em nada na vida deles. E é por isso que Paulo diz que esses que se rebelaram não confiaram, pois nós o que cremos entramos no descanso. Qual é esse descanso? Esse descanso é o Olam Rabá, é o mundo vindouro, o mundo superior, né? O descanso, o reinado milenar que Yeshua reinará com os seus tzadiquinhos, os justos. Então ele reinará. E ele diz, ele fez esse juramento ainda que suas obras existissem desde a criação do universo. Porque há uma passagem que se diz a respeito do sétimo dia. E o Eterno descansou
no sétimo dia de toda a sua obra. E outra vez, nosso texto diz: não entrarão no meu descanso. Então, esse descanso do Shabbat Gadol, que ele está dizendo aqui, é o descanso que reinaremos com Yeshua para sempre. Mas esses não entraram no descanso. Não entraram. Portanto, como falta a entrada de alguns nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi no texto já citado: hoje, se vocês ouvirem a voz de Elohim, não endureça o coração. Então, é necessário que alguns ainda entrem no descanso. E é por isso que ele diz para nós que estamos aqui hoje, para você que está me ouvindo: hoje, se vocês ouvirem a voz de Elohim, não endureça o coração. Uma das características da voz do Eterno ser revelada para nós é no nosso interior. E como as pessoas às vezes aqui na comunidade nos perguntam: como que nós sabemos que o Eterno falou comigo? Quando eu tenho shalom, quando eu tenho segurança, quando ele se revela a mim, quando eu tenho essas características na minha vida, quando eu tenho esse amor, essa segurança. Então, se você ouvir hoje, não endureça o coração. Porque se Yehoshua, que é Josué, lhes tivesse dado descanso, o Eterno não teria falado posteriormente sobre outro dia, né? Então, o Eterno não foi aquele descanso de Josué na Terra Prometida. Aquilo só foi um momento, tanto é que depois Israel veio errando, e é esse o motivo que Paulo fala que a Torá ela veio para revelar transgressores, para mostrar e para revelar transgressores. É por isso que o povo de Israel nunca alcançou a obediência completa, plena da Torá. Ninguém alcançou. Dessa forma, permanece uma guarda do Shabat para o povo do Eterno, pois quem entrou no descanso de Elohim também descansou de suas obras, como o Eterno fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Outra coisa interessante, pessoal, é que quando você faz parte de uma comunidade do judaísmo nazareno, quando há uma rebelião, você não está se rebelando. Quando eu falo rebelião, é se rebelar sem causa. Tá? Não existe causa para aquilo, é coisa inventada na minha cabeça. Então, muita gente, como a rebelião amarga de Cora, tá? Ele se rebelou, ele não aceitou a autoridade que o Eterno concedeu a Moshe, motivado por inveja e ganância. Então, uma das primeiras características de uma pessoa rebelde, que se rebela contra uma liderança, contra um líder de uma comunidade do judaísmo nazareno, a primeira coisa é ele estar perdido, né? E essa pessoa geralmente não vai entrar no descanso, Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Então, ele está nos alertando que isso pode acontecer com qualquer um, caso você priorize esse tal de, como se diz, de rebelião, tá? Então, ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Então, você não está se rebelando contra um líder, você não está se rebelando contra a comunidade. Embora a comunidade faça parte do serviço do Eterno, de tudo que é do Eterno,
Você está se rebelando contra o eterno, tá? Contra o eterno. E ponto final. Acabou. Ah, mas ele... Ponto final. Se você... A característica de um rebelde, de uma pessoa que se rebelia, é uma pessoa que encontra defeito em tudo, é sempre a mesquinhez, a mesquinhagem, né? Uma pessoa baixa, uma pessoa que não tem visão de futuro, uma pessoa que não tem perspectiva, uma pessoa que nunca fez nada, uma pessoa que não move a mão para nada. Então, geralmente são pessoas assim, tá? Pessoas que não quer ver o crescimento de ninguém, sente inveja por tudo, né? E existe sim esse tipo de pessoa em comunidades, né? Niquirrelotes, pode ser do judaísmo messiânico, judaísmo nazareno. Quando eu falo judaísmo nazareno, porque o judaísmo nazareno, principalmente quando você aborda essa identidade do judaísmo nazareno, é muito séria. O judaísmo nazareno, ele leva você a obedecer ou não o eterno. Essa é a realidade. Ah, você não quer obedecer? Não quer, então cai fora. É assim que funciona, assim como era na época dos emissários. Ah, não quer? Então, por favor. Quer? Então vamos seguir. É assim que funciona. Acabou. Por experiência própria, assim somos nós e seremos até o fim, tá? E aí ele diz, continuando, 12, capítulo 4 de Hebreus. Considerem que a palavra do Eterno é viva, ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, corta até o ponto de junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Eu costumo dizer, quando você está numa comunidade e lá se lê a Torá, se ensina a Torá, ensina-se o Taná, ensina-se a Brit Hadashah, a palavra do Eterno é como uma espada. Ela vai te incomodar se você vive uma mentira. Se você vive uma mentira, ela vai te incomodar. Se você vive uma hipocrisia, você não vai aguentar ficar ali. Mas se você se render à palavra do Eterno e colocar em prática o que realmente ele deseja, a primeira coisa não é rito, a primeira coisa não é objetos do judaísmo, isso não é primordial, isso é consequência. O que realmente você tem que fazer é mudar o interior, é frear o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação. Depois você vai entendendo e compreendendo o que realmente significa as coisas do judaísmo. Mas a prioridade é mudança interior. A pessoa chegou ontem, ela vai ter que entender que ela precisa colocar a vida dela no prumo. Ah, eu não quero. Então, as portas estão abertas. As mesmas que foram abertas para você entrar é a mesma que está aberta para você sair. É assim que funciona. Ah, mas eu quero ficar porque eu sou curioso. Não vai aguentar. Ah, eu quero ficar porque eu sou interesseiro. Não vai aguentar. Uma hora essa pessoa, como ela odeia a verdade e ela não quer se colocar na prática da verdade, então ela vai arrumar picuinha com quem fala dela. Por quê? Porque ela não quer sair do meio da comunidade como uma pessoa que não quis. Tá? Para ela é feio. E ela sabe que o Eterno está vendo. Entendeu? Então ela quer arrumar motivos para sair. E aí ela quer encontrar um monte de defeitos. E é aquilo que eu falei. A pessoa ingrata, ela está enquadrada a isso. Todo ingrato, ele vai se rebelar. Escuta o que eu estou te dizendo. Todo ingrato se rebela. Todos. E a nossa geração é de ingratos. É de ingrato.
É como eu trabalhava numa empresa e aí pedi as contas, fui para outro serviço, depois saí do serviço, fui para a mesma empresa que eu trabalhava e o dono me aceitou de braços abertos. E eu tive que agradecer ele, obrigado pela oportunidade. É o mínimo que eu tenho que fazer. E o que precisar de mim, conta comigo. Então, tem muita gente que é ingrato com tudo. Uma pessoa ajuda, ela não agradece, ela não tá nem aí, entendeu? Então, infelizmente, ingratidão não... E outra coisa, ingratidão não é dinheiro, pessoal. Ingratidão é uma dádiva. Gratidão é uma dádiva. Ingratidão uma pessoa ingrata, ela não tem dádiva, ela não tem carinho, ela não tem educação, tá? Primeiro porque ela não foi criada nesse ambiente, então não há de que exigir nada. Aí ele diz, nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Elohim. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Outra coisa que as pessoas esquecem é de que nós iremos prestar conta. Eu sou um responsável pela comunidade do judaísmo nazareno aqui de São Paulo, tá? A Beit Netzer Efraim. Essa é a comunidade que temos aqui na Zona Sul. Eu sou responsável. O meu nível de responsabilidade como responsável líder, roche, digamos assim, é muito grande. É muito sério. Então, eu sou responsável por vidas. Eu sou responsável. Eu sou responsável. O membro, ele é responsável pela sua techuvá, pela sua mudança interior. E responsável em estar no meio convivente de uma comunidade. Por quê? Porque ele ouve Torá. Ele ouve a palavra do Eterno, então ele é responsável, então vamos prestar conta. Eu não tenho comunidade, a Deus dará. Você vai prestar conta pela sua vida. O que você fez de bom, o que você fez de mal, você vai prestar conta, gente. Eu costumo dizer, você não brotou do nada, você foi concebido na união do seu pai e sua mãe, união carnal. Foi gerado você na barriga da sua mãe, no útero, na barriga. Você nasceu, você não foi brotado do nada. Houve uma concepção carnal, houve uma harmonia de coisas espirituais, junção de carnes, ossos, sangue e alma e espírito. E você veio a existir. Olha que importante. E tudo isso foi à toa? Essa perfeição que há em você de raciocínio lógico, de pensamento, de obras, de prazeres, de vida, é à toa? Não, isso custou caro. E para custar caro, você não vai ter que pagar. Por isso que tudo é de graça. O ar, a água, embora o saneamento básico da água que temos aí, temos que pagar. Mas tudo é dado de graça. O ar, a pessoa, se o Eterno cobra o ar que você respira, o sol que você tem, o vento que você tem, a brisa, os oceanos, tudo. Se a pessoa, se o Eterno te cobra, você não teria condições de pagar. E é por isso que é de graça. Mas existe por trás dessa dádiva de graça, existe uma responsabilidade que temos que prestar conta. Não pense você que você não irá prestar conta. De tudo você vai prestar conta. O assassino presta conta, o ladrão presta conta, o iníquo vai prestar conta, a pessoa desobediente ao Eterno vai prestar conta. Primeiro, que quando você morre, o estágio de Neshama, de alma e espírito, não existe mentira. Não existe mentira na outra dimensão. Tudo é às claras.
aonde existe mentira é aqui. Aqui existe mentira, aqui existe falsidade, aqui existe tudo, sentimento, aqui você tem tudo, tudo enraizado no seu Yetzer-Hará. Por isso que o mal está aqui. Quando você parte para outra dimensão, não existe mentira, tudo é falado às claras. Por isso que Yeshua diz: tudo que vocês fizerem às escuras, na ocultação, será visto às claras. Não adianta, pessoal. Então, é isso que nós devemos fazer. Sermos melhores seres humanos. E sempre ajudar. É isso que a Brit Hadashah sempre enfatizou. Sempre enfatizou, mas ninguém ganha dinheiro com isso. Certo? Ninguém ganha dinheiro com isso. É melhor ganhar dinheiro inventando coisa, né? Dando coisa para as pessoas. É isso. E continuando, ele diz: portanto, pelo fato de termos um Kohen Hagadol que entrou no mais alto céu, Yeshua, o filho de Elohim, mantenhamos com firmeza que reconhecemos por verdade. Porque não temos um Kohen Hagadol incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ele mesmo foi tentado em todas as áreas, como nós, com a diferença de que nunca pecou. Assim que nos aproximemos confiantes do trono a partir do qual o Eterno concede sua graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graças no momento de necessidade. Como Yeshua cumpriu toda a Torá, ele se tornou o Kohen Hagadol, sacerdote do Eha Elion, Elohim Altíssimo. Então, ele se tornou, e ele faz expiação por aqueles que depositarem confiança nele. Veja que todos os sumos sacerdotes, eles faziam expiação por si próprio. Mas Yeshua, ele superou, ele obedeceu a Torá, cumpriu a Torá, sujeito a falhas e pecados, e não pecou. E é por isso que ele tem o poder de purificar aqueles que confiam nele, por meio da aspersão do seu sangue, que fala melhor do que o sangue de animais. O sangue de animais, eles eram diariamente um ritual para a purificação de pecados, porém não permanente. Não é à toa que o segundo templo foi destruído, para que esses sacrifícios, esses rituais de sacrifícios viessem parar. Porque o Eterno já havia pré-anunciado aos Nevim, os profetas, que o templo iria ser destruído e que ele não mais se agradava de sacrifícios, porque as pessoas estavam levando os animais à matança, e animais impuros, coxo, com defeito. E o Eterno fala: olha, vou dar lá para o seu governador, que é a maior autoridade lá, né? Que você dá para ele, para ver se ele vai querer. E eles estavam oferecendo para o Eterno um animal, porque na realidade o símbolo do animal é quem deveria morrer era o ser humano, e o animal inocente, puro, ele tinha que fazer expiação pelo ser humano. Veja quanto valioso é um animal. Quão valioso é um animal que fazia expiação pelo ser humano. Por quê? Porque o animal, ele é puro, tá? Não existe regras concernentes para animal fazer techuvá. Não existe. Então ele é puro. Então ele fazia através do sangue derramado expiação pelo aquele pecado, e não pelos pecados, pelo determinado pecado que aquela pessoa cometia. E Yeshua, ele faz expiação
pelos pecados que você fez e aqueles que você ainda vai fazer. Por quê? Porque você o ama. Porque você confia. Por isso que ele vai fazer expiação pelos que você vai fazer. E as pessoas não entendem isso. Você já viu e prestou atenção que na maioria das vezes as pessoas se simpatizam com Jesus, com Yeshua, com o judaísmo, mas elas não acreditam em Yeshua. Elas não sabem o que é o sacrifício perfeito do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ela não sabe o significado. Como que elas creem em Yeshua? Não creem, pessoal. Porque as suas obras já falam sobre isso. Tá? E hoje, infelizmente, hoje nós temos visto pessoas que falam mal contra Yeshua de uma coisa, gente, que está escrito: maldito é aquele que pisar no sangue do Mashiach. Era melhor nem nascer. Está escrito, gente. Se você fizer tropeçar um pequenino do reino do Eterno, do Mashiach, e você fizer tropeçar, ele disse que era melhor você não nascer e amarrar uma grande pedra de moinho e se lançar nas profundezas do mar. É melhor você se matar. Olha o que Yeshua disse. Se você fizer tropeçar uma pessoa, quão sério é isso? Muito sério. Tem muita gente idiota, desculpa a expressão da palavra, mas é verdade. Muita gente burra, ignorante, que exige dos outros e acaba pervertendo uma pessoa. Você impõe regras para as pessoas e faz delas 2 vezes filhas do inferno. E Yeshua disse: é melhor se matar do que fizer um pequenino tropeçar. Quanto mais pisar no sacrifício de Yeshua. Quão severo é isso, gente? E poucas pessoas não querem saber. Continua no erro. Já dizia Yeshua, né? Quem quiser continuar impuro, que continue na impureza. Quem quiser se lamear com lama, que continue. Não tem problema nenhum. Quer fazer? Faça. Ué, o Eterno não vai se opor a isso. Mas ele está aí, ensinando, falando, né? Em vários meios de comunicação, chegando até você para que você possa se arrepender, para que você possa entender. Mas infelizmente não é assim o que vemos. Aí, ele diz: portanto, não temos um Kohen Hagadol incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ele mesmo foi tentado em todas as áreas, como nós, com a diferença de que nunca pecou. Assim que nos aproximemos confiantes do trono a partir do qual o Eterno concede sua graça, para receber misericórdia e encontrarmos graça no momento de necessidade. Quinto, ele diz: todo Kohen Hagadol é escolhido entre os homens, designado para representar o povo nas questões relacionadas ao Eterno, para apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele pode lidar com gentileza em relação aos ignorantes e aos que se desviam, porque ele próprio está sujeito à fraqueza. Isso é um Kohen Hagadol do templo, da época. Também, por causa dela, precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados. E é verdade, todo sumo sacerdote, Kohen Hagadol, ou sacerdote, que oferecia e fazia expiação pelos pecados dos outros, também fazia expiação pelo seu pecado. Nós vemos isso claramente na Torá. Bem pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Elohim como foi a Arão. Tampouco o Messias gloriou a si mesmo para se tornar Kohen Hagadol.
Em vez disso, foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E também diz em outro lugar: Você é um Kohen para sempre, comparável a Malquisedeque, que é Melquisedeque. Onde está escrito isso? Salmos 2, 7, Salmo 110, 4. Então ele é comparado a Melquisedeque. A história de Melquisedeque, rei de Salém, é uma história sublime. Dizem que, de acordo com o judaísmo tradicional, o ortodoxo, eles falam que Melquisedeque é Shem, o filho de Noa, que se aperfeiçoou, que houve uma revolução, mas isso está meio contraditório, porque está escrito que Melquisedeque, ele não tem genealogia, ele não sabe quem são os seus pais, e ele era um rei da antiga Jerusalém, que era chamada Cidade de Luz, tá? E aí, como entender esse contexto? Vamos compreender. Agora eu vou entrar na base achismo. Eu acho que Melquisedeque é uma personificação de Yeshua. Como está escrito em Mateus, os fariseus disseram que Yeshua não tinha nem 40 anos e disseste que conhecia Abraão. E Yeshua disse: Abraão se alegrou muito quando viu meu dia. Ou seja, e em outras palavras, ele estava lá com Abraão, Yeshua. E ele disse, completou: antes que Abraão existisse, eu era. Então, Melquisedeque, ele é um sumo sacerdote de Raelion, constituído não por pessoas, não por uma ordem eclesiástica, uma hierarquia dada por homens. Não, ele é uma autoridade constituída, dada por Hashem, dada pelo Eterno. E é por isso que Abraão levou pão e vinho e deu o dízimo de tudo que ele tinha a Malquisedeque, que é Melquisedeque, tá? Por quê? Porque Abraão reconhecia que ele era um sumo sacerdote. A pergunta é: como que ele era sumo sacerdote se não havia templo? E o templo foi constituído com Moshe, que era o Mishkan, que ele era removível. Ou seja, uma hora ele estava num canto, outra hora ele estava no outro canto, outra hora ele estava lá, não sei aonde. E depois veio o primeiro templo, construído por Shilomon, que era Salomão. Depois foi restaurado o primeiro templo, que se chama de segundo templo, na época de Esdra. Houve a Revolução dos Macabeus e o templo foi reerguido, reconstruído, restaurado. E aí o templo não existe mais. Vejam quão importante isso é. Melquisedeque, ele era sumo sacerdote, dirigente de Elohim, praticante da Techuvá, um sumo sacerdote não constituído por homens, mas por Ha-Elion, que é Elohim, né? O Eterno, o Todo-Poderoso, El Shaddai, era constituído por ele e reconhecido por Abraão. E hoje nós não temos templo, e hoje Melquisedeque, que é uma personificação de Yeshua, uma característica de Yeshua, possamos dizer que, por meio de todo esse contexto histórico que eu estou te mostrando, e por meio do meu achismo, possamos dizer que Melquisedeque é Yeshua, uma manifestação do Eterno.
tá? Uma manifestação do eterno. Isso é bastante interessante notarmos isso. Muito interessante, muito interessante. E hoje nós não temos tempo, esse mesmo Yeshua, essa mesma manifestação está acessível a todos nós para fazer expiação pelas nossas vidas. E ele diz, durante a vida de Yeshua na terra, ele ofereceu orações e súplicas. E é verdade, ele foi no monte orar, súplicas em favor de muitos. Isso é verdade. Clamando e derramando lágrimas. Aquele que tinha o poder de livrá-lo da morte, ele foi ouvido por causa de sua piedade. Embora fosse o filho, aprendeu a obedecer por meio dos sofrimentos. E depois de ter alcançado seu alvo, tornou-se a fonte da libertação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido designado por Elohim, Kohen Hagadol, comparável a Malquisedeque. Então ele foi considerado por Elohim, por o Raelion, o El Shaddai, Todo-Poderoso, comparável a Malquisedeque. Melquisedeque. Veja que ele é comparável. E aí, versículo 11, ele diz, temos muitas coisas a dizer sobre este assunto, mas será difícil explicá-las. Por que é difícil explicá-las? Porque nem todo mundo entende se não houver uma prova cabal escrita. Então, provavelmente não havia escritas ou pergaminhos escritos sobre Melquisedeque. Há um livro que circula aí, eu não sei até onde isso é original, pessoal, mas me parece muito original. Me parece. É o livro de Melquisedeque, um livro apócrifo, né? Que você pode conseguir, até em PDF tem, você pode baixar aí e ler a história. Não é muito grande, você consegue ver, e é comparado à história de Yeshua. Você pode ler depois lá. Aí ele fala, aí ele diz, né? Embora já devessem ser mestres pelo tempo decorrido, necessitam, na verdade, de quem alguém lhes ensine novamente os fundamentos da palavra do Eterno. Precisam de leite e não de alimento sólido. Quem bebe leite ainda é criança e não tem experiência nas aplicações da palavra acerca da justiça. Contudo, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante a fim de distinguir o bem e o mal. Esse adulto que ele fala são pessoas sábias, pessoas entendidas, eruditos que sabem discernir do bem e o mal. Capítulo 6 do livro de Hebreus, continuando. Portanto, deixando as lições iniciais a respeito do Messias, prossigamos para a maturidade, sem lançar novamente o princípio fundamental do abandono das obras que conduzem à morte, da confiança em Elohim, da instrução acerca das lavagens, Seminha, na ressurreição dos mortos e da punição eterna. E se Elohim quiser, é isto que faremos. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Ruach HaKodesh e experimentaram a bondade da palavra do Eterno e os poderes do Olam Rabá e caíram, é impossível renová-las para que abandonem o pecado, enquanto para si mesmas continuam a executar o filho de Elohim na estaca, desonrando-o publicamente. Essas pessoas, muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. E muitas delas atribuem a pessoas que se desviaram da igreja, que se desviaram, né? Não, pessoal, essas pessoas, ele fala que os requisitos de quem não vai voltar ao arrependimento,
aqui nesse contexto, ele está dizendo a respeito daqueles que provaram do mundo vidouro, aqueles que foram estudiosos, aqueles que tiveram, né, experiência com o Ruach HaKodesh, participantes e experimentaram a bondade e palavra do Eterno, os poderes do Olam Rabá, conheceram, tiveram revelações. E aí essas pessoas executam, e Yeshua fala que ele é uma farsa. É uma farsa. Então é impossível fazer elas. É impossível por quê? Porque elas provaram, elas entenderam, elas sabiam. Por isso que o grau de quem sabe, de quem entende, de compreende e depois faz merda, digamos, essa é a palavra, sai fora e não quer saber mais de nada, o grau é mínimo comparado a esses. Mas mesmo assim vai haver punição, tá? Eu costumo dizer que agora que eu conheci, vou até o fim. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. A minha vida é servir ao Eterno. A minha vida é ensinar a palavra do Eterno. E eu vou até o fim. E ninguém tira essa autoridade que o Eterno constituiu. Porque o que nós estamos falando é muito claro. Você está ouvindo, você está entendendo. Não existe blá blá blá. Não existe achismo. Quando é achismo eu falo, isso é o que eu acho. Mas com bom senso. Eu não estou achando para perverter a vida de ninguém. Essa é a diferença. Eu não estou achando para convencer ninguém ao erro. Eu estou achando uma coisa óbvia. Acabou. Tá bom? Uma coisa é eu achar e induzir a pessoa ao erro. Outra coisa é eu achar e dizer que é uma opinião óbvia e é uma coisa racional, inteligente, né? Pronto. É isso. Aí ele diz, é impossível que essas pessoas tornem, né? Porque a terra que absorve chuva frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe uma bênção do Eterno. Mas se ela continuar produzindo espinhos e ervas daninhas, falha no teste e está a ponto de ser amaldiçoada, por fim será queimada. É uma pessoa que não dá fruto, ela só dá espinhos, ela só dá espinhos. A terra está aí, o Eterno deu o campo para ela, ela não dá frutos, ela só dá espinhos, vai ser queimado. Que isso, Gleides? Vai ser queimado. Que isso, Hatikva Ben Avraham? Vai ser queimado. Outra coisa, gente, meu nome pessoal que minha mãe me deu é Gleidson. Mas o meu nome israelita é Hatikva Ben Avraham. Significa esperança, filho de Abraão. Então, é só para a gente entender. Porque uma hora eu falo Gleidson, outra eu falo Hatikva, então as pessoas às vezes podem confundir. Então, ela vai ser queimada. Não produzir frutos dignos, vai pagar por isso, né? Não está escrito lá que a gente vai prestar conta? Vai ser queimado, vai ser arrancado e queimado. O objetivo das pessoas é darem frutos. E frutos que venham ser honrosos, né? Tem um ditado que diz, fruta podre cai sozinha. E é verdade. Uma hora vai cair. Quem é podre cai sozinho. Quem dá frutos, as pessoas jogam pedras para derribar o fruto. Aprenda isso, tá? Outra coisa, nós somos pontes, como dizia um membro da comunidade, seu Dorival. Ele diz, nós somos pontes. E sobre essas pontes, as pessoas passam e passam por outro lado. Mas elas esquecem, geralmente elas esquecem quem são as pontes. Tá?
Então aquilo que eu costumo dizer, você ensina, você educa, você fala, você leva a pessoa ao ensinamento, a isso, aquilo aí. Ela passa pela ponte, por cima da ponte. Chegou do outro lado, ela esquece. Eu costumo dizer que por tudo que aquela pessoa mais te ajudou, por tudo que aquela pessoa mais te ajudou, uma pessoa que mais te ajudou, toda a vida dela foi te ajudar. Toda a vida dela foi te ensinar, te repreender, né? Toda a vida dela. Aí hoje você encontrou algo suspeito. Você pega uma banda de tijolo e joga nela. Cuidado. Cuidado. Não seja ingrato. Não seja ingrato com as pessoas. Não seja. Eu pego agora a pedra e jogo nela porque supostamente eu estou supondo, mesmo que eu veja um defeito, mesmo que eu veja uma falha, é homem, vai errar. É ser humano, vai errar. Mas eu só estou vendo uma, agora eu vou matar ela. A vida inteira ela te ajudou, mas você só vê uma falha, um erro, se houver esse erro, porque geralmente é uma suposição, a pessoa está supondo que ela está fazendo. Aí ela pega pedras e pedras e joga na pessoa. Cuidado, você vai pagar por isso. Não seja assim. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos, pessoal. Não adianta correr. Mas eu quero. Não adianta. É isso aí. Aí ele fala: ainda que falemos dessa forma, queridos amigos, estamos confiantes de que vocês têm as coisas melhores que acompanham a libertação. Porque o Eterno não é justo para esquecer do trabalho e do amor que demonstram por ele no serviço prestado a favor do seu povo e também no serviço presente. Outro detalhe é que é por isso que nós não paramos, porque o Eterno, ele vai nos recompensar. O Eterno não vai se esquecer do trabalho e do amor que demonstramos por ele no serviço prestado a favor do seu povo e também no serviço presente. Entretanto, queremos que cada um de vocês mantenha a mesma diligência até o fim. Quando sua esperança for concretizada, de modo que não se tornem indolentes, mas sejam imitadores daqueles que, mediante a confiança e paciência, recebem o que foi prometido. Quando o Eterno fez sua promessa, Abraão jurou cumprir o que prometera, e não por ter ninguém maior que ele mesmo, por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo e disse: certamente abençoarei você, e com certeza lhe darei muitos descendentes. Como disse Yeshua, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam o que Abraão fez. E assim, depois de esperar pacientemente, Abraão viu a promessa cumprida. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e a confirmação de um juramento põe fim a toda disputa. Portanto, quando o Eterno quis demonstrar da forma mais convincente o caráter imutável de suas intenções relativas a quem deveria receber o que ele prometera, adicionou um juramento à promessa, de modo que, mediante suas coisas imutáveis, nas quais Deus não poderia mentir, nós, que abandonamos tudo para nos firmarmos na esperança apresentada, fôssemos fortemente encorajados. Temos esta esperança como uma âncora certa e segura para nós mesmos, uma esperança que segue
diretamente para o que estava no interior da paracorreta, que é do véu, da tenda, onde o processor entrou ao nosso favor, e isto é, Yeshua, que se tornou um Kohen Hagadol para sempre, comparável a Melquisedeque. Veja, tão sublime e inigualável são essas palavras. Eu pergunto para você, a Igreja Católica seria capaz de criar algo assim? Como que a Igreja Católica cria um livro com tanta exatidão e admiração, algo imutável, algo sublime, algo que... Olha, se a Igreja Católica criou isso, ela está com a salvação, viu? E o que acontece? Esses anti-missionários, anti-Machia, anti-Yeshua, eles falam isso sem conhecer as Escrituras. E aí ficam inventando coisas. E aí, como eu disse, o Eterno ele vai abençoar você que é semente de Abraão. É muito sério isso. Muito sério. Muito sério. Servir ao Eterno não é brincadeira. Não é, pessoal. Por isso que eu falo para as pessoas que vêm à comunidade aqui. Pessoal, vocês têm certeza? Ninguém pode agradar a dois senhores. O judaísmo não é uma fábula. Judaísmo não é uma fábula. Não é uma empresa que produz aberrações, que produz judeus. Judaísmo nazareno não é uma fábrica de aberrações. Judaísmo nazareno, o de Yeshua, é autêntico, é sublime. A qual o responsável é o nosso Melech Yeshua. Ele é o nosso Melech. Você nunca vai ver judeu falando disso. Você vai ver sim semente de Abraão falando disso. Você vai ver sim os verdadeiros filhos de Abraão falando disso. Porque foi pré-anunciado as boas novas a ele. E é isso aí. É algo muito sério. Você que está me ouvindo, você dizer agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho comunidade, eu não tenho igreja, eu não tenho lugar para onde ir. Eu sei que você que acompanha aqui os vídeos, né? Os vídeos em áudio, eu coloco geralmente em áudio, que é justamente para você prestar bastante atenção, porque se eu colocar vídeo meu, além de ter o trabalho de renderizar no editor de vídeo, você não presta muita atenção. O ouvido, ouvir a palavra, acabou. Não tem que prestar atenção a quem está falando dela. Você tem que ouvir, né? Ouvir, aquele que ouvir, bem-aventurados que ouvem. Está escrito. Então você está me ouvindo agora. Feliz é você que está me ouvindo. E aí você diz, eu não tenho comunidade, eu não aguento mais ir para a igreja, o pastor com aquela mesma ladainha, ele não evolui, eu não aguento, eu não estou aguentando mais. É verdade. Mas você tem aí um meio de comunicação, como eu falei para as pessoas, que as pessoas sempre nos mandam e-mail, sempre entram em contato,
e a gente vai ensinando da melhor maneira possível, falando, né? E nos vídeos as pessoas comentam. Inclusive você tem que se inscrever no canal Beit Net Sefra, Judaísmo Nazareno São Paulo. Você tem que se inscrever para que você fique por dentro. Às vezes, se você não se inscrever, o YouTube não vai te mandar notificação. Quando você se inscreve, o YouTube manda notificação. Saiu um vídeo dessa pessoa. Aí você vai lá e assiste. Ou marca para assistir depois. É assim que funciona. Se inscreva. Não deixe de se inscrever. Então não é fácil servir o Eterno. Não é fácil, gente. Já dizia Yeshua, né? Quem quiser seguir a mim, pegue seu madeiro e venha. E qual é o madeiro? É as dificuldades, os problemas que você tem que harmonizar, você tem que resolver. Tem gente que é tão medíocre que ela tem problema e ela atribui o problema dela. Ele diz assim, eu tenho esse problema, eu não vou conseguir obedecer ao Eterno por causa desse problema. Gente, isso é medíocre, isso é algo horrível. Não faça isso, resolva os problemas, né? Tente ser uma pessoa que coloque tudo em harmonia e sirva o Eterno. Sirva, obedeça, ajude. Como dizia o doutor Laí Ribeiro, você não tem o que fazer, vai ajudar os outros, né? E eu costumo dizer, se você contribuiu para o mundo mais, né? Se você contribuiu para o mundo, você está muito bem. Está muito bem. Agora, se você só se aproveitou do mundo e não contribuiu, não ajudou, não fez nada, você está ocupando a terra inutilmente, está escrito, né? Então, pessoal, esse é o shiur do Shabat da semana sobre o capítulo 4, 5 e 6. No próximo Shabat nós iremos ler o capítulo 7, 8 e 9. E aí nós vamos indo até terminar o livro de Hebreus, que acaba no capítulo 13. O livro de Hebreus é um livro bastante produtivo, muito bom, excelente. E eu queria que você acompanhasse todos os sábados às 7 horas da manhã. Antes das 7 eu estarei, geralmente 10 para as 7 horas eu estarei aqui na live, tá bom? Compartilhe esse vídeo e mande para as pessoas que precisam ouvir. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a shalom, hoje e amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua Mashiach. Amém e amém.